Bendito é o Deus eterno que vive e reina para todo sempre. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero nesse momento, Deus eterno, Pai Todo-Poderoso, pedir a Tua orientação, a direção do Senhor, para que esta semana seja uma semana repleta de bênção e de prosperidade para minha casa, para minha família, para meus parentes, meus amigos, meus vizinhos. Senhor, o que eu desejo para a minha casa, para os meus familiares, peço que o Senhor venha dar aos meus parentes, amigos e vizinhos, quadruplicadamente, Pai. Santo Deus eterno, há tantos laços, tantas armadilhas, tantas cadeias, tantas correntes preparadas contra as nossas vidas, que somente o Senhor pode nos livrar de tudo aquilo que Satanás e os anjos caídos preparou para nos destruir. Ó Deus Santo e Poderoso, nesta noite de segunda-feira, Pai, sabemos que o Senhor tem planos para aqueles que crêem e invocam o Teu nome. Estou aqui, Pai, pedindo ao Senhor que, antes de tudo, receba-nos em Tua presença com o sangue de Cristo, que nos justifica de todos os atos pecaminosos, que nos justifica e nos perdoa de todos os atos pecaminosos que cometemos, sejam conscientes ou inconscientes. Senhor, muitas vezes nós, inconscientemente, cometemos delitos, e esses delitos nos impedem de nos aproximar do Senhor. E eu quero, ó Deus justo, santo e bom, pedir que o Senhor nos receba aos Teus pés, pois nesse momento nós oramos a Ti, pois nesse momento nós invocamos o Senhor, com a certeza de que somos ouvidos. Ó Pai amado, obrigado. Obrigado por nos ouvir, Senhor. No nome santo de Jesus Cristo. Esteja conosco nesse momento, ó Deus justo. Esteja conosco nesta hora, Pai bondoso. Sabemos, ó Deus, que as trevas não param. Sabemos, ó Pai, que as trevas continuam operando, oprimindo pessoas, levando pessoas à depressão, colocando na mente de muitas e muitas pessoas a mágoa, o ressentimento, o ódio, a amargura, o medo. Ó Senhor Jesus, a Tua presença, meu Pai, ela nos fortalece. A Tua presença, ela nos traz a certeza. Por isso te peço, ó Senhor, venha revestir-nos com a Tua armadura, para que possamos resistir nos dias maus, Pai. Reveste esta pessoa que ora comigo, reveste, ó Deus, a Tua igreja, reveste o Teu povo, para que no nome de Jesus as trevas sejam colocadas em fuga, os espíritos caídos sejam colocados em fuga, pois eu sei, ó Deus eterno, que como soldados do Teu exército, nós possamos usar as armas espirituais que o Senhor nos deu através do nome santo de Jesus. Ó Senhor amado, existe no mundo uma situação que tem deixado uma grande instabilidade social, uma grande instabilidade financeira, uma grande instabilidade, ó Deus, em diversos setores aonde existe o ser humano. Ó Cristo verdadeiro, Pai celestial, é no poder do nome de Jesus que eu clamo a Ti pedindo que o Senhor venha, meu Pai. Venha nas nossas vidas, venha na nossa nação, venha em nossa cidade. Usa, meu Pai,
aqueles que te buscam com sinceridade. Usa, meu Deus, como um canal de transmissão, aqueles que invocam o Senhor com sinceridade e acredita que o Senhor pode fazer algo. Porque nós, seres humanos, ó Deus, nós somos fracos, frágeis, mortais. Somente o Senhor pode fazer algo que nós não podemos fazer. Nos ajude, Pai. Ajude as autoridades. Ajuda, meu Deus, aqueles que estão numa posição de eminência. Ajuda-os a ter sabedoria para guiar o teu povo. Pois como um rebanho desorientado, a população tem vivido, meu Pai. Como um rebanho, ó Deus, que foi desorientado, nós estamos vivendo. Por isso pedimos ao Senhor, ó Criador bendito, o Senhor é o nosso pastor. Como está escrito, o Senhor é o nosso pastor. Não nos deixe faltar nada. Não nos deixe faltar proteção, não nos deixe faltar alimento, não nos deixe faltar carinho, amor, não nos deixe faltar nada, Pai. Guia-nos em verdes pastos. Guia-nos mansamente às águas tranquilas e refrigera a nossa alma, Senhor. Porque há tantas notícias, há tantas perseguições, tantas tribulações, que às vezes a alma chega quase a explodir, meu Pai. E é somente o Senhor para refrigerar as nossas almas com a água viva, que é a palavra do Senhor. Refrigera a alma desse meu irmão que parou para orar comigo. Refrigera a alma desta minha irmã que parou para orar comigo, Pai. Ó bondoso Deus, esta pessoa que estava pensando na morte, Pai. A mente dela foi atacada com pensamentos de morte. Eu oro no nome de Jesus, para que esse espírito que vem soprando na mente desta pessoa seja agora repreendido pelo poder do nome de Jesus. Ó Senhor, essa pessoa que está à beira do divórcio, à beira da separação, Senhor Jesus, foi o Senhor quem instituiu o casamento. Foi o Senhor quem instituiu o laço matrimonial. Por isso, pelo poder do nome de Jesus, seja repreendido o inimigo do relacionamento amoroso. Pelo poder do teu nome santo, Jesus. Assim, ó eterno Deus, eu oro nesse momento. Assim eu creio, Pai, que o teu nome está sendo glorificado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Continua conosco nessa noite. Continua, meu Pai, nos guiando. Continua nos abençoando. Porque sabemos que os servos das trevas, os que servem Satanás, na calada da noite têm feito magias e encantamentos para atacar pessoas inocentes. Mas com a proteção divina, o Senhor como sendo o nosso refúgio, a nossa fortaleza, guardados e protegidos estamos, debaixo das asas do Altíssimo. Ó Senhor Jesus, eu te louvo e te exalto, com a certeza de que as trevas não prevalecerá no lar desse meu irmão e dessa minha irmã. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo, para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Quero saudar todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. É uma honra muito grande poder estar aqui agora, juntamente contigo, fazendo esse período de oração, pedindo a direção de Deus para que esta semana, já começou, hoje terminou, segunda-feira, daqui a pouco, logo mais à meia-noite, já passando para a terça-feira, mas juntamente contigo eu quero ter a certeza de que esta semana para você será uma semana de grandes bênçãos, aonde com certeza
Deus dará a você aquilo que o seu coração tem buscado e precisado. Amém? Eu quero nessa oportunidade, no nome de Jesus Cristo, convidar você para a gente fazer uma leitura da palavra de Deus, porque está escrito que nós, olha só, a palavra de Deus fala que nós fazemos planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, muitas vezes nós temos os nossos planos, fazemos os nossos planos, mas sabemos que a resposta, ela precisa vir de Deus, e ela vem de Deus, né? Porque somente Deus tem a resposta exata para cada situação que nós vivemos. Às vezes, querido, você tem traçado um objetivo, tem traçado um plano e não tem alcançado. Mas por quê? Porque, de repente, a palavra de Deus também fala que há caminho que aos olhos dos homens parece perfeito, mas no final dele é morte. Então, existem caminhos que para nós ele parece muito perfeito, mas o final desse caminho é morte. Então eu convido você para que no nome de Jesus, você para com os ouvidos bem atentos para ouvir a voz de Deus. Às vezes nós ouvimos tantas vozes, né? Ouvimos a voz do parente, do amigo, do vizinho, né? E não paramos para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus é muito importante, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo. Porque muitas pessoas, por devido a esse período difícil, acabam tomando decisões precipitadas, né? Acabam tomando decisões que lá na frente vai pagar um preço muito alto. Então que nós tenhamos a direção, temos a orientação e a visão do Espírito de Deus. Amém? No nome de Jesus. Então, você tem planos, você traçou seus objetivos, tem aí os seus planos para conquistar, mas saiba que a resposta vem de Deus, né? A resposta, ela precisa vir de Deus. Tenha os seus ouvidos bem atentos. Ouça o que Deus tem para dizer a você. Está escrito: ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém? Quero convidar você nesse momento, por gentileza, abre a sua Bíblia. Você que está aí, tem uma Bíblia fácil aí, pegue a sua Bíblia, vamos comigo, no nome de Jesus, meditar aqui um pouquinho na palavra de Deus, tá? Nós vamos meditar hoje na carta que Paulo mandou a Timóteo, tá? 1 Timóteo, abre lá, você que está com a Bíblia, por favor, vai lá, primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 4, por favor. Vou dar um tempinho para você poder achar aí, você que vai nos acompanhar com a sua Bíblia, tá bom? É bom a gente estar com a Bíblia na mão para que você tire aí, os seus olhos vejam o que está escrito. E uma coisa é certa, viu, meus irmãos? Quero falar para você que uma vez que você ouviu uma mensagem, ouviu uma palavra, não fique somente com a palavra que sai da boca do pregador. Não é duvidar do pregador, mas vai examinar nas escrituras para ver se é isso mesmo que ele está falando, tá? Para você não cair em alguns enganos, cair em alguns erros, tá bom, filhos? Vai para a palavra, acompanha com a palavra de Deus nas mãos, tudo que você... vou assistir uma live, pegue a sua Bíblia e acompanha com a Bíblia na mão, tá? Porque tudo que um pregador falar, que estiver amparado pelas Escrituras, assina embaixo. Mas se ele falar e as Escrituras não tiver embasamento nas Escrituras, não apoie, tá bom? A palavra de Deus diz que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom, ok? Então, nesse momento nós vamos examinar as Escrituras e reter o que é bom da parte das Escrituras, né? Nas Escrituras, tudo que tem nela é bom. Por isso que é um prazer poder estar sempre meditando na palavra de Deus. Vamos lá? Vamos começar esse momento de estudo, esse momento de reflexão na palavra. Vamos, no nome de Jesus? Deixa eu só tomar uma aguinha aqui, peraí. Glória a Deus. Podemos? Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios,
pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado as suas próprias consciências, proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda a criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ação de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui fala sobre a apostasia nos últimos tempos e sobre o declínio da igreja. Preste bem atenção. Fala sobre a apostasia desses últimos tempos que nós estamos vivendo e o declínio da igreja. Vamos lá. Primeiro versículo, nós temos aqui uma questão que eu quero compartilhar com você, que diz assim: mas o Espírito expressamente diz. Bom, que Espírito é esse? Que Espírito é esse no qual Paulo está falando para Timóteo? Percebe que se você olhar na sua Bíblia, aqui o Espírito está com letra maiúscula. Toda vez que você ler na Bíblia Espírito com letra maiúscula, aqui se refere ao Espírito Santo, ao Espírito de Deus, ok? Então o Espírito de Deus expressamente diz. Agora, o Espírito de Deus, ele pode usar uma pessoa para falar, ou ele pode falar no seu íntimo, falar no seu interior. Ok? Por isso que eu disse que agora há pouco que é muito importante nós darmos ouvido à voz de Deus. Porque a palavra fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito acerca da verdade. Então quando você ouve uma palavra, quando você ouve alguma pregação, o Espírito Santo ele vai testificar no teu espírito acerca da verdade. Se aquela palavra, eu acho que você já ouviu algo na sua trajetória, na sua vida, você estava ouvindo e falou, puxa, mas será que é assim mesmo? Parece que aquela palavra não entra, fica um negócio meio, né? Quando é o Espírito de Deus falando, não há sombra de dúvida. O Espírito, ainda que a tua alma queira rejeitar, o teu espírito se alegra, porque você fala, estou ouvindo a verdade. Entende? Então é isso que acontece quando o Espírito Santo ele fala no nosso interior ou usa alguém para falar. Então a certeza, a segurança, você se sente tranquilo porque é o Espírito de Deus falando. Amém? Vamos lá? Então, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores. Agora, vamos lá. Espíritos enganadores. Quem são esses espíritos enganadores? No qual Paulo está falando aqui para Timóteo, escrevendo a carta a Timóteo. Quem são esses espíritos enganadores? Vamos lá. Esses espíritos enganadores são os anjos caídos que se rebelaram juntamente com Satanás, quando Satanás ele quis ser igual a Deus, né? Semelhante a Deus. Uma parte dos anjos se rebelaram juntamente com Satanás e esses se tornaram os espíritos enganadores, né? Os anjos caídos são espíritos enganadores. Vamos lá. Como que eles usam para poder enganar uma pessoa? Como que eles agem para poder enganar? Eles não vão aparecer para você de chifre, de rabo, Não, calma, não é por aí não, tá bom? Isso é que às vezes o folclore religioso acaba nos apresentando, né? Mas na verdade a palavra de Deus fala que eles se transfiguram até mesmo em anjo de luz para poder enganar. Se ele aparecer para você com um tridente, um bicho feio, você vai correr dele. Agora, e se ele de uma maneira formosa se apresentar, será muito mais aceito, não? Por quê? É algo que se assemelha a você. Então, esses espíritos enganadores, ok? Esses espíritos enganadores, eles podem se utilizar da palavra de Deus para enganar. Pastor?
É tão certo que o próprio diabo, ele quis se utilizar da palavra de Deus para poder convencer Jesus Cristo para que Jesus Cristo viesse adorá-lo. Se o diabo se utilizou da palavra até mesmo com o dono da palavra, imagine conosco que somos servos do Senhor. Por isso, a importância de se examinar as Escrituras para que você não seja... Ontem, pela graça de Deus, tivemos aí um momento muito especial com um número de irmãos, né? Claro, não reunimos todos os irmãos devido ao isolamento social, mas tivemos ali um número pequeno de pessoas tomando as medidas de proteção, né, contra o coronavírus e assim por diante. Mas eu me recordo que na reunião de ontem, foi uma reunião muito rica, muito gostosa, que a gente pôde compartilhar da palavra, né? Alguns irmãos que se reuniram ali para jantar a palavra de Deus, né? Então, aqui nós podemos ver que esses espíritos malignos, eles operam para enganar. Ele se transfigura em anjo de luz para poder enganar. Pastor, então me explica então como que eles podem enganar uma pessoa. A partir do momento que eles se utilizam da palavra, a partir do momento em que você passa a dar ouvido ao engano. Então, quando você examina as Escrituras, comparando a verdade com a verdade, conforme foi ministrado aí ontem, né? Comparar as coisas espirituais com as espirituais. Quando você compara as coisas espiritual com a espiritual, você passa a ter o discernimento das coisas espirituais. Agora, muitas pessoas querem comparar as coisas naturais com as espirituais ou vice-versa, né? As coisas espirituais, elas parecem loucura para aqueles que não compreendem. Mas para os que compreendem as coisas espirituais, é o poder de Deus em ação. Então, nesse momento, eu convido você para comparar as coisas espirituais com as espirituais. E nesse momento aqui, esses espíritos enganadores, muitas vezes eles vão se utilizar da palavra que é espiritual para poder enganar as pessoas. Isso no meio religioso. Há muitas pessoas religiosas que estão sendo enganadas por Satanás porque não examinam as Escrituras. Isso eu falo principalmente no meio evangélico. Porque no meio evangélico há muitas pessoas que têm acesso livre à palavra de Deus, ela prefere simplesmente ficar ouvindo do que examinar. Ah, pastor, é que eu tenho preguiça de ler. Ô, preguiçoso! Vai ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Porque se você não examinar, se você não buscar, né, tem muitos maliciosos que vão se utilizar da palavra de Deus para poder desvirtuar você na fé. Quer ter uma fé segura? Quer ter uma fé bem estruturada? Examina as Escrituras. Tá bom? Vamos lá. Primeiro versículo ainda. Dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Mas, pastor, me explica uma coisa. Espírito enganador e demônios não são os mesmos? Não, queridos. Ah, não é? Não é. Os espíritos enganadores, eu já falei aqui, são os anjos caídos. Ok? Os demônios são seres espirituais da maldade, ok? Criaturas. Se você, vamos fazer o seguinte. Depois você pesquisa aí o testemunho de Gabriel Estevão, ok? Pesquisa aí. Testemunho de Gabriel Estevão. Ele é um ex-satanista. Depois você procura no Google aí, Gabriel Estevão. Você vai assistir o testemunho dele, você vai entender o que estou falando. Existe os tão chamados reptilianos, existe aí várias questões aí, né, nesse mundo espiritual, onde eles
Oh, Senhor Jesus, tá bom, vamos lá. Eles criam em laboratórios seres espirituais da maldade. Tá bom? Só para te dar um flash. Então, esses demônios não são anjos caídos, mas são seres que estão a serviço de Satanás. São seres pré-adâmicos, ou antes de Adão. São seres criados antes de Adão, que na queda de Lúcifer, na queda de Satanás, eles se aliaram a Satanás e passaram a estar debaixo, a serviço de Satanás. Então, esses são os demônios. E a partir daí, o que acontece? São pessoas que, por não examinar as escrituras, elas dão ouvido a espíritos enganadores, aos anjos caídos e também a esses demônios. Então, o Espírito expressamente diz: nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a ensinamentos, ou a doutrina, né? Ou que doutrina é ensinamento, dando ouvido a ensinamentos de espíritos enganadores e a doutrina de demônio, pela hipocrisia, pela falsidade de homens que falam mentira. Leio novamente. Pela falsidade de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Vamos lá. Aí ele começa. Esses homens que deram ouvido a ensinamento desses espíritos, desses anjos caídos e a doutrina de demônio, eles são falsos, mentirosos e cauterizou a própria consciência e começam a ensinar as pessoas. Como? Proibindo o casamento. Paulo fala aqui claramente, proibindo casamentos. Agora, vamos lá. Quando fala casamento, você já sabe acerca de que estou falando. Não estou fazendo aqui... então tá liberado, pastor. Então, pode haver confusão aí? Não. A ordem de Deus, o que Deus criou, vamos manter o que Deus criou. Tá bom? Vamos lá. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de manjares ou de alimento que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça. Porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graça. Vamos lá. Nós vimos nas redes sociais algumas críticas pelo povo chinês comer cachorro. Não é isso? Ai, misericórdia, eles comem cachorro. Calma. Antes de você atirar pedra, segura as pedras aí, depois você atira, tá bom? Segura as pedras aí. Então vamos lá. Na China, eles comem o quê? Cachorro. Rottweiler, Pitbull, Poodle e assim por diante. Né? Minha filha tá ali se derretendo. Ô, glória. Mas vamos lá. Então, para nós, comer cachorro é um negócio meio, sabe, muito doloroso. Mas só que você percebeu, no Brasil e em grandes partes do mundo, nós comemos o gado, a vaca. Não é? Não comemos a carne da vaca? E na Índia, a vaca é sagrada. Percebe quando você pega aquela ponta de peito, aquela picanha, né? E agradece a Deus. Oh, Senhor, obrigado por esse churrasco.
Aqui Paulo está falando, toda criatura de Deus é boa, não há nada que rejeitar. Ah, pastor, então deixa aquele Rottweiler, vou meter o dedo no cangote dele. Não, a nossa cultura não é essa. Tá bom, meus queridos? A nossa cultura não é essa. A nossa cultura é diferente. Os chineses, a cultura deles, eles comem carne de cachorro. Só que eles comem e agradecem por ter aquela carne para comer. É o que Paulo está falando aqui. Toda a criação de Deus é boa, não há nada que rejeitar. Sendo ela recebida com ação de graça. Então, quando você recebe ou come um alimento com ação de graça, por isso que é importante a gente ir para a palavra com a mente aberta e não ficar com os misticismos que é pregado por aí. Nós temos que ir para a palavra com a mente aberta e olhar o que realmente a palavra de Deus diz e deixar de entrar em choque cultural. Compreenderam, meus amigos? Vamos lá. Versículo 3. Proibindo o casamento e ordenando a abstinência de alimento, que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ação de graça, porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ação de graças. Por quê? Pela palavra e pela oração é santificado. Sabe aquele momento que você pega aquele prato de comida, você apresenta a Deus e fala: Deus, obrigado por isso. Deus, eu quero te agradecer por esse alimento. Então, naquele momento, o seu alimento está sendo santificado, está sendo separado para o teu sustento. Entendeu, meu querido e minha querida? Agora, uma coisa que a palavra de Deus condena na questão do alimento. Isso é bíblico, tá bom? Isso o próprio Senhor, ele declara para que nós nos abstêssemos, né? Do sangue do animal e da carne sufocada. Pastor, como assim o sangue do animal? Bom, em algumas religiões se toma sangue de animal. E também, em algumas culturas, se come o sangue de um animal cozido. Sabe o tal chamado chouriço? É o sangue do animal. Então, a palavra de Deus nos mostra claramente que esse nós não devemos comer. Por quê? A vida do animal está no sangue. Então Deus, ele fala, não come o sangue do animal. E também a carne sufocada, ou isto é, a carne enforcada. Por quê? A carne enforcada, o sangue não foi derramado. Ok? Sabe, eu me lembro quando criança, a gente sem conhecimento, pegava o frango no terreiro, destroncava o pescoço do frango, né? E o pescoço do frango ficava todo roxo, por quê? O sangue não saiu. Aquilo é carne sufocada. Entendeu, meus amigos? Então, esta é o que Deus, ele orienta, o que Deus proíbe é a carne sufocada e o sangue do animal. Mas todo o alimento, sendo recebido com ação de graça, é santificado pela palavra. Paulo falando, é santificado pela palavra e pela oração. Amém? Digam graças a Deus. Quero que você fique com essa palavra, que essa palavra possa ajudar você a ter mais luz e ser iluminado pelo poder de Deus. Amém? Eu quero estar orando nesse momento para que esta seja uma semana de bênção, assim como nós no início aqui estávamos orando.
Não sei qual é a causa principal que você tem para apresentar diante de Deus, mas eu quero nesse momento, em nome de Jesus, eu vou dar um tempinho aqui, para caso você queira colocar, ou aí nos comentários, para que a gente possa fazer uma oração específica, tá? Eu vou dar aqui um minuto para você poder mandar aí, pastor, ora pela minha casa, ora pela minha saúde, enfim, coloca aí nos comentários, eu estarei aqui apresentando a sua causa a Deus nesse momento, que nós iremos orar no nome santo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos falar com Deus? Vamos orar? Em nome de Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Senhor. Pai que está no céu, nós entendemos a Tua palavra e o recado dessa noite. Junto comigo se encontra essa mulher, esse homem, esse jovem, esta jovem, que acreditam que a Tua palavra é a verdade. E examinando as Escrituras, encontramos nela, Senhor, a luz que precisamos para vencer as trevas e para vencer os falsos ensinamentos. Pai Todo-Poderoso, eu peço uma bênção especial para esta pessoa que ora comigo. Peço uma bênção especial para esta pessoa que parou esses minutos para meditar na Tua palavra. Ó Senhor Jesus, abre portas que estão fechadas. Ó Senhor Jesus, abençoa o relacionamento, a saúde desta pessoa. Santo Deus poderoso, os que estavam caídos na fé, eu oro para que o Senhor venha fortalecê-los, para que eles se levantem. Oro no nome de Jesus, ligando aqui na terra, para que seja ligado no céu. Amado Deus, assim eu te louvo e te agradeço, com a certeza que o Senhor já nos deu a vitória. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, muito obrigado pela companhia, muito obrigado aí por estar nos acompanhando nessa live. Se Deus assim nos permitir, estaremos aqui dentro em breve, ou amanhã, né? Se Deus permitiu, amanhã estaremos novamente aqui fazendo esse momento de reflexão, esse momento de oração, tá? E eu quero contar com a sua audiência, tá? Compartilhe aí com um amigo, com um parente, vamos fazer o reino dos céus crescer, tá bom? Dá um joinha aí, compartilhe com seus parentes, seus amigos e vamos louvar o nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe você e toda a sua casa, uma ótima noite, né? Quero dar aqui um forte abraço a um grande amigo meu, uma pessoa que tem nos ajudado muito aí, né? Sempre que eu tenho a oportunidade de falar com ele pessoalmente, é um prazer muito grande. Nosso querido amigo vereador William Souza, um forte abraço para você, meu irmão. Que Deus te abençoe aí nessa caminhada, que possa estar iluminando você e toda a sua casa. Em nome de Jesus. Amados, a todos vocês, fiquem na paz, uma ótima noite, em nome de Jesus.